Olá, nós vamos apresentar o estudo de caso do edifício residencial Stay Solar e Tadeu House para a disciplina de Arquitetura 5 de Arquitetura e Urbanismo da UNILA. A primeira obra que vamos apresentar é o edifício residencial Stay Solar. Foi construído pelo estúdio Suspicion em 2019 em Seoshogu, na Coreia do Sul. Ele é de uso misto, residencial e comercial, contando com 12 unidades residenciais e um espaço comercial no térreo, em 286 metros quadrados. Por ser um bairro de alto valor comercial, eles tentaram fazer o máximo possível com o terreno que eles tinham disponível. Pelas unidades serem bem pequenas, todos os mobiliários são planejados e embutidos e possui uma área coletiva de convivência, que é o terraço. Cada unidade é diferente de si pela forma do edifício em si. A forma, a gente identifica que ela se dá pela subtração de um retângulo. Assim, há vários vazios nesse retângulo principal. As janelas elas são assimétricas e possuem uma inclinação nos últimos pavimentos que é bem relevante para essa forma. Aqui a gente consegue ver no interior esses cheios e vazios bem marcados que se dão por essa forma, por essas subtrações, e, e pela presença de fechamentos que dão essa sensação, como o vidro, as grades e etc. Quanto às plantas, elas são diferentes uma da outra, uma vez que a forma da edificação em si é irregular. Todas elas têm no centro a área de circulação com o elevador e a escada. No térreo há a presença de um setor comercial, que contém uma sala comercial de uso não identificado e um lavabo. O acesso identificado para a área comercial é o mesmo que para a área residencial. E a gente não sabe para que é usada essa área comercial, mas pode ser que ocorra um conflito de fluxos nesse acesso que é compartilhado. Há um pavimento intermediário, que é o pavimento do mezanino, que tem apenas circulações verticais da escada. O segundo pavimento, assim como o terceiro, eles são organizados com 4 apartamentos em um corredor central que contém a escada e o elevador, que seriam as circulações verticais. Nos apartamentos 201, 202, 301 e 302 não são identificados chuveiros e os banheiros não possuem iluminação e ventilação natural, enquanto nos apartamentos 203, 204, 303, 304 e 401 não há espaço intermediário entre o chuveiro e o espaço seco. Também é uma disposição que pode ser incômoda do banheiro imediatamente aberto para o espaço que, segundo o layout apresentado, e que possivelmente foi executado dessa forma com o mobiliário planejado, é reservado para a cozinha. O quarto pavimento ele conta com 2 apartamentos e num nível diferente o terraço, que é um espaço de convívio comum para todos os moradores do edifício. O apartamento 402 tem uma faixa com abertura para o terraço e que por meio de uma porta de vidro consegue ter esse acesso. E esse fechamento ele é transparente e pode beneficiar o morador do 402 por essa facilidade de acesso ao terraço e pela iluminação, mas também pode ser ruim devido à falta de privacidade desse morador. Os apartamentos do quinto pavimento são 2 e eles possuem uma sacada, que na verdade é o acesso aos apartamentos individuais, e é aberto e semi-coberto. E essa característica a gente acredita que pode ser desconfortável em situação de chuva. O apartamento 501 conta ainda com um ático e, de modo geral, o acesso às unidades individuais se dá por meio das circulações muito pequenas e todas as portas se abrem para o exterior, barrando o acesso do elevador e podendo atrapalhar a circulação de modo geral. Aqui a gente consegue ver em cortes esses espaços, né? A gente tem, a maioria deles são unidades individuais para os moradores, a gente tem a área do terraço, que está em verde como o espaço comum, as circulações verticais, que são tanto o elevador quanto as escadas, e o espaço comercial, que se dá no térreo. O terraço no quarto pavimento é um espaço ao ar livre, de uso comum de todos os moradores, e ele tem alguns mobiliários de estar, como mesas e cadeiras e plantas decorativas. De modo geral, a edificação a gente acredita que não seja muito acessível para pessoas com deficiência, uma vez que muitos acessos se dão por meio de degraus e os espaços são bem pequenos,
que talvez não seja possível uma pessoa, por exemplo, com cadeira de rodas se locomover dentro. Organizado em linha, o organograma traduz a organização dos espaços edificados. Com uma circulação vertical pelo uso de escadas e elevador, prioriza o acesso direto aos apartamentos e terraço de uso comum, gerando uma planta de circulação compacta, mas pouco acessível. Por ser uma edificação com 5 pavimentos e uma área relativamente pequena, a circulação horizontal dos patamares de cada apartamento se vê comprometida pelo espaço de abertura das portas do mesmo, assim gerando pouca circulação, mas ótimo aproveitamento de espaço. Localizado em Seul, na capital da Coreia do Sul, o edifício Stay Sohar situa-se em uma região residencial mista, com área comercial nas vias coletoras e densa residencialmente, ao adentrar no bairro, e com isso o patamar construtivo e a alta densidade demográfica. Com acesso direto por uma via local conectando-se a uma via coletora, que direciona seu fluxo para uma via arterial secundária. Assim, o sistema viário local articula bem os fluxos existentes já na região. As aberturas e janelas no edifício recebem grande variação, tanto da forma de abrir quanto das suas dimensões. Geralmente as formas de abrir são a de correr e também a pivotante, e as janelas maiores elas se encontram ao sul e sudoeste. As aberturas, né, temos grandes aberturas na área da garagem e na escada, o que são aberturas sem nenhum fechamento. A iluminação é bem distribuída. Os ambientes que menos recebem iluminação é o primeiro pavimento e o mezanino, eles recebem maior iluminação indireta. E a radiação direta está em praticamente todos os cômodos, menos nas áreas molhadas, né? Geralmente em banheiros, áreas de banho ou nos lavabos. Bom, sobre a iluminação indireta, acontece dois esquemas muito interessantes, né, no edifício, que é a iluminação rebatida. Como vocês podem ver no esquema mostrando a escada, né, ela é iluminada pela radiação rebatida por grandes aberturas, quanto à parte do primeiro pavimento, né, no térreo, onde a iluminação ela é toda feita rebatida. Também há um caso de iluminação difusa, que é no ático, onde eles colocaram um fechamento translúcido e assim a iluminação ela sai de forma mais uniforme. A ventilação natural na edificação acontece na maioria das vezes por apenas uma entrada de ar no cômodo. Elas são menores do que a área útil de iluminação, né? A área útil de ventilação é menor. E é importante ressaltar que os lavabos e as áreas de banho são ventilados mecanicamente, o que é uma desvantagem do projeto. Bom, aqui tem os esquemas de ventilação. Como vocês podem ver, o primeiro pavimento e o mezanino, eles têm ventilação natural cruzada. Já as unidades familiares, elas são ventiladas de forma simples, exceto por 3 unidades. Todas as outras são apenas por uma entrada de ar. Aqui nós temos o esquema de ventilação vertical, que é por diferença de temperatura, que acontece nas escadas e na garagem. É muito interessante a utilização desse método, porque são áreas mais escuras, que recebem menos radiação solar, e por isso acaba que por você ter esse local arejado, evita a proliferação de mofos e melhora na higienização. A obra que vamos apresentar é a Tadeu House, que fica no México. Ela foi construída em 2015 pelo estúdio Appaloosa e tem 143 metros quadrados, é de uso residencial, unifamiliar. Foi construída num terreno pequeno, de 105 metros quadrados, numa região de moradias de interesse social. E todo o conceito da obra surgiu a partir da exploração dos contextos locais, os aspectos climáticos, os materiais, tentando fazer uma edificação que tivesse uma identidade bem local.
Quanto à forma, a gente consegue identificar 4 blocos principais que se sobrepõem, sendo 3 num primeiro plano e um quarto num plano mais afastado. De modo geral, toda a construção se dá em linhas mais retilíneas, com esse jogo de cheios e vazios, que se dão de forma repetida em vários locais da casa e que também tem essa questão das aberturas, que tem esse jogo de luz e sombras que se faz presente em toda a construção. O único elemento que tem essa quebra das linhas retas é uma parte do telhado, mas ele ainda se dá dessa forma seriada e de forma aberta para que haja permeabilidade da luz dentro da edificação. Na setorização, com os aspectos funcionais, a casa se divide em duas grandes áreas, íntima e social, a partir dos níveis. No primeiro piso, temos todos os setores sociais, no segundo piso, os setores mais restritos. Observa-se a linearidade dos setores sociais e de serviço, assim gerando uma circulação linear em ambos os pisos, como podemos observar no organograma a seguir. Os fluxos principais se dão em 3 áreas: garagem, acesso de pedestres e veículos; corredor, circulação horizontal que conecta o acesso principal, sala de estar e de jantar, cozinha, banheiro e segundo pavimento; e escadas, circulação vertical, acesso à área íntima no segundo pavimento. Há maior conflito de fluxos de circulação no acesso principal de pedestres e veículos, que se dá de modo integrado, devido ao pequeno espaço da garagem. No interior da casa, temos o mesmo formato. O corredor se integra aos demais ambientes, entretanto, não dificulta a circulação. Assim, a circulação é fluida e permite a conexão com os setores, sem que isso a prejudique. No organograma do primeiro piso, temos o acesso que está pela garagem, conectando a sala de jantar, que por si conecta a circulação horizontal, que conecta a quase todos os elementos do primeiro piso, como banheiro, jardim, sala de jantar, cozinha e circulação vertical. Já a varanda é a única que se conecta com a lavanderia. No organograma do segundo piso, a circulação vertical, as escadas, é a que se conecta com a circulação horizontal, o corredor do segundo piso, que assim se conecta aos quartos, que se conectam com as varandas externas e os banheiros no segundo piso. A localização exata da edificação Theodor House é inexistente em todas as referências do projeto, assim sendo impossível analisar sua relação com o entorno e localização. Mas sabendo a sua localização regional, como cidade e país, a análise climática é possível. Com tais informações, podemos gerar algumas conclusões das técnicas e decisões construtivas. Por ter uma precipitação de novembro a abril, com temperaturas mornas e quentes nesse período, a circulação do ar para amenizar as temperaturas e a abertura para a entrada de luz gera o conforto térmico e lumínico para alguns ambientes. São análises que podemos tomar junto ao resumo meteorológico da região, que contém precipitação, temperatura em todos os meses do ano. Na residência Tadeu, nós temos grande variação da tipologia das aberturas. A primeira é a abóbada, que é um vão de iluminação zenital, que permite a ventilação vertical também. Depois nós temos uma gelósia, feita com tijolo, que permite a ventilação e como ela fica na fachada principal, mantém a privacidade. Temos um fechamento transparente, né, com a altura do pé direito, com uma grade, que também mantém a privacidade. Depois nós temos as janelas, né? Esses marrons são feitos em todas as janelas com uma altura padrão, assim. E essa primeira, né, que fica na fachada, ela é translúcida para também manter a privacidade. Temos a janela comprida verticalmente, porém ela tem uma diferença na foto da planta baixa que estava disponível do projeto.
E também temos o fechamento transparente de grandes aberturas, que permite a iluminação e a ventilação manualmente, né? Bom, apesar do projeto ele ter toda a questão da sustentabilidade, por utilizar os materiais regionais, a iluminação zenital proposta não é suficiente para a iluminação dos ambientes. Como vocês podem ver nessas imagens da cozinha e da sala, são imagens iluminadas artificialmente e que mesmo assim tem grandes partes com sombra, o que é uma desvantagem. Bom, sobre a iluminação, ela acontece principalmente na parte zenital, nas abóbadas, e também pelas aberturas nas extremidades da casa. Então, ela é rebatida no piso e difundida para os outros ambientes. Acontece que os materiais utilizados na casa, eles são muito escuros, principalmente o tijolinho nesse vão do mezanino, e aí acaba que a luz ela não reflete tanto, ela não é tão rebatida e os ambientes ficam escuros. Aqui tem uma imagem da escada e dá para ver como a luz que é rebatida na parede branca, ela consegue se difundir muito mais do que a luz rebatida perto da sala de jantar, que fica com um ambiente escuro mesmo iluminado artificialmente. A ventilação é muito utilizada a ventilação vertical e a ventilação geralmente é cruzada. Tanto por essas aberturas nas extremidades, a quanto à abertura pelas abóbodas, né? Permite essa ventilação. Entretanto, as abóbodas, elas mostram uma desvantagem pela questão da chuva, né? Porque elas são aberturas grandes e que não podem ser fechadas manualmente, né? Elas são simplesmente aberturas, o que mostra uma desvantagem. E essas foram as referências utilizadas para a execução desse trabalho. Obrigada por assistir.